Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Tarcísio Angelini Júnior e eu, Gilberto Meira, ambos consultores jurídicos tributários da Consulte. E para o nosso encontro de hoje, nós temos algumas novidades. O ano começou quente, né, Darcy? Muito. E, dentre essas novidades, a primeira que nos chama a atenção é a aprovação da emenda constitucional 132, que trouxe aí a tão esperada reforma tributária. O que nós temos a falar sobre ela nesse instante para aqueles que nos assistem desse? Gilberto, trataríamos nesse momento apenas de aspectos muito gerais, porque isso certamente exigirá vários encontros, muitos artigos no nosso informativo estará disponível na nossa internet, na nossa página. Mas basicamente o que nós temos a antecipar é aquilo que já é de conhecimento de todos, que é a unificação dos tributos, do PIS, COFINS, do IPI em torno da CBS, o ICMS e o ISS em torno do IBS, mais a criação do imposto seletivo. Né? Essas são as linhas mestras da reforma tributária e cada qual exigirá um estudo aprofundado. Até mesmo, Gilberto, assim, desculpe me interromper, porque nós teremos que conviver com esses sistemas durante um 10 anos. determinado tempo, né? E isso exigirá demais dos nossos amigos contadores e de todos os técnicos e operadores da área Para quem tributária. achava que haverá simplificação, comece a trabalhar com a ideia de que só ocorrerá efetivamente a partir de 2033, porque até lá nós conviveremos, basicamente a partir do ano que vem, que os efeitos começam a surtir, com os dois sistemas e paulatinamente haverá mudança na mesma linha do que nós já tivemos aí, a emenda constitucional 87, que criou o diferencial de alíquotas. Né? Importante observar, Darcy, até para que as pessoas fiquem atentas a essa expectativa de prazo, que a previsão na parte final da emenda de prazo de apresentação das leis complementares que regulamentam o tema. Né? Então nós temos um prazo de 180 dias, que segundo nossos cálculos aqui de calculadora, antes do início vimos trazendo, vai se encerrar no dia 18 de junho de 2024. Então até essa data terá que ser apresentada a lei complementar regulamentando, né, a CBS, o IBS e também o imposto seletivo. Teoricamente, para quem tem acompanhado aí o projeto na sua confecção inicial e até a aprovação, há a previsão de 50 ou 60 leis complementares que serão aglutinadas em uma ou duas ou até três, isso vai depender do Congresso, e o prazo limite para a apresentação da lei complementar, né, a que se refere esta emenda constitucional, é dia 18 de junho. Também chamamos a atenção, né, Darcy, que mesmo projeto que foi aprovado como emenda, prevê um prazo de 90 dias, também contados a partir do dia 21 de dezembro, de apresentação de projeto de lei tratando da tributação do imposto de renda e da folha de salários. Então fiquem atentos quanto a isso. Né? Mas o principal, já vão se habituando com a mudança conceitual, porque eu tenho encontrado muita gente ainda com aquela concepção de circulação, de lista de serviços. É bom se observar, principalmente o CBS e o IBS, que terão um veio comum, que o conceito é a tributação de bens materiais e imateriais, direitos e serviços, quando ocorrer um negócio jurídico oneroso e com habitualidade. É esse o contexto da tributação. Feita essa observação, eu gostaria então que todos ficassem atentos aos nossos próximos encontros para tratarmos especificamente desse tema. Para hoje, Darcy, você já me disse que nós temos mais novidades em nível federal, não é isso? Várias. A primeira, Gilberto, é um tema muito polêmico que surgiu uma semana após a aprovação da reforma tributária, que é a medida provisória 1202, do dia 28 de dezembro. Ela trouxe assim inúmeras novidades e causou e está causando muita polêmica, a ponto de os congressistas estarem dispostos a devolver essa medida provisória ao Poder Executivo, porque ela revogou benefícios fiscais do PERSE, que foram instituídos pela Lei 14.148/2021, e na prática isso significa voltar a tributar
a contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, e a partir de janeiro de 2025, IRPJ. Mas, além disso, a famosa desoneração tributária para alguns setores de maior empregabilidade da nossa economia também foi revogado. A contribuição provisória sobre a receita bruta foi criada em 2011 pela Lei 12.546. E o governo, a fim de atingir as suas metas fiscais, criou essa medida provisória e entende que a folha de salários para esses setores deveria ser o ponto principal. Então, a reoneração poderia e pode ocorrer a partir do dia 1º de abril de 2024, se nada for alterado. E, além disso, para compensar essa reoneração, ela acaba por trazer também previsões para a desoneração parcial em alguns setores, que também vai trazer aumentos progressivos sobre a folha de salários, principiando por tributar a partir de 15%, conforme for o anexo 2, 15%, o anexo 1, que a lei indica, 10%, e esses números vão passando até 2027 para 17,5% ou 18,75%. E, por fim, houve também um limite à compensação de créditos tributários superiores a 10 milhões de reais. Até 10 milhões nada muda, mas a partir de 10 milhões de reais e até 500 milhões de reais, há uma paulatina limitação. Por exemplo, os créditos acima de 10 milhões, eles só poderão ser compensados no mínimo de 12 meses. E, no final das contas, lá, os créditos acima de 500 milhões terão que ser compensados no mínimo em 60 meses. Então, essas são as novidades, e como eu havia comentado, por ter trazido, assim, muito impacto perante a sociedade empresarial e pelo próprio Congresso, que havia aprovado recentemente a manutenção da desoneração tributária, nós esperamos que essa medida provisória não seja convertida em lei. Ou, como eu comentei, ela pode ser até mesmo devolvida ao Poder Executivo. É esperar para ver agora. Esperar para ver. E em nível estadual, Darcy, o que é que nós temos de novidade aí que merece a atenção daqueles que nos assistem? Curitiba já havia implementado uma lei complementar para fins de estabelecer as regras para a transação tributária. E tivemos agora no dia 7 de dezembro uma regulamentação para débitos inscritos em dívida ativa. Então tem prazos aí que vão até 120 meses e com uma escala de projeção de desconto variável segundo a maior ou menor opção por parcelagem. Então, quanto menor o prazo de parcelamento, maior é o benefício, e quanto mais longo, menor. Então, cada qual deve se dirigir aí à página da Prefeitura, verificar o decreto 2306, de 7 de dezembro de 2023, para verificar se é possível o nosso enquadramento, que vai ser a opção, né? No caso, vai ser totalmente via internet. No estado do Paraná, também tivemos uma novidade, que foi o estabelecimento da transação tributária. Então, foram lançadas as linhas mestras, também no dia 17 de dezembro de 2023, pela Lei 21.860. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, ela vai ter condições de realizar transação com os contribuintes devedores, no caso PGE, dívida ativa, né? Mediante situações muito análogas ao que já existe na esfera do Poder Executivo Federal, que são editais que a Procuradoria vai propor e quem se enquadrar pode aderir. Podem ocorrer propostas individuais para grandes devedores por parte da Procuradoria, que é dirigido para situações muito específicas, e também pode o próprio contribuinte propor uma transação para a Procuradoria visando o equacionamento de seus débitos. Essa transação, ela naturalmente vai depender de regulamentação ainda, Sim, né? com certeza. É importante que nós chamamos o direito de norma de eficácia contida, né? Que ela precisa de regulamentação. E é uma expectativa já de longa data, porque o próprio Código Tributário Nacional
já fala em transação, não é isso, Darcy? Sim. E nós, na realidade, esperávamos há muito tempo. Desde 66. Exatamente, quer dizer, um pouquinho de retardo, né, em terras brasileiras, isso é comum. Então fiquemos atentos aí à regulamentação e fiquemos também atentos a essa nova modalidade de negociação para com o Estado. Né? Mas temos na mesma linha, e tão importante quanto tudo isso que você falou, uma lei já comentada em nosso site lá, do campo de notícias do site da Consulte, as alterações de alíquotas, né, para o ano de 2024, houve uma redução para o gás, mas uma majoração de 19% para 19,5% da alíquota modal. Né? E o que é que chama atenção? A lei foi publicada no Diário Oficial do dia 14 de dezembro e houve uma republicação no dia 19 de dezembro. E há uma confusão que nós tentamos esclarecer neste momento sobre o início da vigência, notadamente por conta do prazo 90º desta majoração. Porque se formos considerar o dia 14 de dezembro, lembrando que 2024 é o ano bissexto, né, nós teremos o início da majoração no dia 13 de março de 2024. E se formos interpretar o dia 19, nós teremos o dia 18 de março. É importante observar que esta regrinha ela decorre do artigo 1º, né, parágrafos 3º e 4º, lá da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que diz, em outras palavras, que se a lei for alterada antes do seu início de vigência, o prazo começa a se contar da data da republicação. Pois bem, qual é o alerta que nós fazemos para que não fique dúvidas? O prazo de vigência da lei já consta na própria Lei 21.850 como sendo o dia 14. Então ela realmente entrou em vigor no dia 14. Os efeitos dela é que passaram a ser sentidos a partir de 1º de janeiro ou então dia 13 de março. O que significa dizer, fiquem atentos que a majoração para 19,5% de fato ocorrerá no dia 13 de março. Já entramos em contato com estados sabedores aí desta dificuldade que as pessoas têm de interpretação, porque o tema é polêmico, e o Estado, parece-nos, irá publicar um boletim informativo para que fique bem claro o início de vigência. Outra coisa fundamental, até antes de passar para 2 considerações finais sobre esse tema, toda aquela regulamentação decorrente desta alteração, naturalmente vai ser feita dentro do seu prazo. Por exemplo, diferimento parcial, né, a carga tributária equivalente a 12%. Todos os ajustes no regulamento serão feitos até o dia 13 de março. Infelizmente não com a devida antecedência que as parametrizações exigem, né, Darcy? Todavia, o próprio reajuste está dentro desse contexto e chama atenção realmente esse ajuste, né? Isso já pega um gancho com a aprovação da reforma tributária, Gilberto, porque uma regra que levou não só o estado do Paraná, mas outros estados a levar a sua alíquota, era visando ao incremento da arrecadação, porque quando na futura implementação do IBS, aqueles estados que estivessem arrecadando mais teriam uma participação maior na arrecadação tributária. Como essa regra caiu, quando da aprovação da reforma tributária, queremos crer que muitos estados talvez revejam essa posição. Como foi o Espírito Santo, que voltou atrás. Ou seja, a sociedade talvez possa se posicionar no sentido, olha, o que motivou o reajuste já não motiva mais, né? Sim, os fundamentos de validade não são mais os mesmos, né? No momento são de cunho político, né? Intenção de arrecadação. Em síntese, meu querido, parece-nos que para este momento o consulta que tínhamos a trazer nesse instante era isso. Ficamos aí à disposição, lembrando que em breve voltaremos esmiuçando os temas que o Darcy levantou e ficamos aí à disposição para aqueles que quiserem nos procurar, nos dar assim o seu like e também mandar no e-mail que aparece embaixo as dúvidas para que a gente possa aí evoluir nos nossos próximos encontros. Até lá! Gilberto, eu só gostaria de aproveitar aqui, antes de me despedir, que outros temas também vinculados à esfera federal, que são novidades, como é o fim das subvenções de operacionais, de custeio, programa de autorregularização tributária, a questão de ICMS na transferência para estabelecimento de outros contribuintes, são tratados em informativo próprio que está na página da consulta, a qual remetemos aí ao público interessado para melhor acompanhar. Muito obrigado. Então,
Lembrando, lá no site da Consulte, vocês vão achar no canto direito uma abinha, notícias. Né? Clica lá que vocês vão ter esse material todo atualizado e informado. Agora sim, até a próxima. Até a próxima.